O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 8, versículo 19, que toda a criação aguarda com grande expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Pela manifestação dos filhos de Deus. Onde estão os filhos de Deus? Que eles venham à tona, que eles sejam manifestos, que eles sejam revelados, que todos vejam quem são os filhos de Deus. Onde estão os filhos de Deus? A pergunta que eu quero fazer para você é exatamente essa. Onde estão os filhos de Deus? Qual é a diferença prática que eles estão fazendo no mundo? Quantas pessoas eles estão impactando? Quantas pessoas eles estão salvando? O quanto eles se tornam ou têm se tornado referência nas áreas onde atuam. Esse é o grande lance e a nossa ficha precisa cair. Existem muitas armadilhas por aí, pessoas falando besteiras, pessoas dizendo que, por exemplo, o inferno não existe. Teólogos, tá? Teólogos. Eu não sei qual é a base bíblica que se usa para isso. Porque existem inúmeras, que dizem exatamente o contrário do que esses teólogos afirmam. Na verdade, a maior parte deles não afirma nada quanto às escrituras. Usa um ou dois versículos soltos, mas fala mais de experiências pessoais deles. E não encontram respaldo bíblico algum. Pelo contrário, vá ler o livro de Gálatas, por exemplo, Paulo reafirmando pessoas tais que têm esse tipo de comportamento ficarão de fora. Eu já disse a vocês que pessoas assim ficarão de fora. Vai ler o livro do Apocalipse, enfim, está recheado disso. Mas fato é, qual é a diferença prática que nós estamos fazendo no mundo? Qual é a diferença prática que você está fazendo no mundo? Qual é? Qual é a diferença prática que você está fazendo no mundo? Ou você é só mais um que faz exatamente tudo o que os outros fazem? Você sabia, por exemplo, que 50% da população mundial hoje está presa ao vício da pornografia? Presa. E presa mesmo, porque o vício da pornografia, ele acessa áreas do cérebro e ele traz um domínio, um vício para o cérebro de uma maneira tão absurda que ele é semelhante ao vício de muitas drogas. Deturpa tudo, o caráter do ser, a relação dele com o outro, aquilo que Deus espera do ser humano, olha, destrói uma consciência, destrói uma mente, destrói relacionamentos, faz com que as pessoas olhem o outro simplesmente como um objeto, estabeleçam ali uma relação prostituída com o outro, se esquecendo de quem está ali é um filho de Deus, ou é alguém pelo menos feito foi a imagem e semelhança de Deus. Ei, você está preso ao vício da pornografia? Você está preso a mais o quê? Qual é a diferença prática que você está fazendo no mundo? Atenção, cristão, qual é a diferença prática que você está fazendo no mundo? Se fosse só salvar, você aceitaria Jesus, morreria e Deus levaria você na hora. Mas Deus deu uma responsabilidade a mim e a você, que nós de fato resplandecêssemos a luz dele nesta terra. Está todo mundo aguardando, a natureza, a criação, todos aguardando a manifestação dos filhos de Deus. É claro que esse texto tem a ver com Deus revelando os seus filhos, separando o joio do trigo, não é? Mostrando de fato aqueles que são os filhos de Deus, não é? É claro que esta separação do joio do trigo se dará por Deus, se dará no momento do arrebatamento, do juízo final, né? Serão manifestos verdadeiramente os filhos de Deus.
porque muitos parecem uma coisa, mas de fato não são. Mas enfim, independentemente disso, qual é a mudança prática que nós estamos operacionalizando no mundo? A sociedade aguarda a manifestação dos filhos de Deus, que não vão ficar aí defendendo político como fã-clube, mas que vão sempre ter uma postura ética, uma postura moral, uma postura de caráter, que vão ter uma postura espiritual, que vão se parecer com Jesus. Porque lá no capítulo 11 de Atos, quando os apóstolos ou quando os discípulos são pela primeira vez chamados de cristãos em Antioquia, a ideia ali da palavra é pequenos cristos, aqueles que se assemelham a Jesus, aqueles que se assemelham ao Cristo que veio à terra. Os que se assemelham ao Cristo que veio à terra, são os pequenos cristos, são os cristãos. Qual a mudança prática, qual o impacto prático que você tem sido o causador na sociedade, na família, no que está estabelecido ao seu entorno? Será que você tem o mesmo comportamento que todo mundo tem? Será que você faz a mesma coisa que todo mundo faz? Empresários pagando suborno. Todo mundo faz. Políticos que fazem... Dá nojo. Dá nojo. E olha, eu vou dizer uma coisa pra você, eu conheço bem o meio, vivi 15 anos no meio. Estive em Brasília algumas vezes. Algumas. Graças a Deus entrei e saí de tudo isso sem isso aqui pra falarem de mim. Sem dever nada pra ninguém. Não devo nada pra ninguém. O que ganhei trabalhando muito, ganhei pouco pelo que eu mereci, pelo que eu trabalhei. O meu salário. Quem é você? O que é que você está fazendo? E aí? Vai continuar sendo mais um. É isso que mexe comigo, porque existem jovens. O boom da igreja, o boom do cristianismo, a vitalidade do cristianismo está no jovem. E eu vejo o que agora? Jovens sendo levados à hipergraça. E aceitando, é assim mesmo, não, eu tenho que entender essa geração, o desejo sexual dessa geração. Eu sou bissexual porque eu entendo bem essa geração. São os tempos. A igreja tem que ser inclusiva. E não é inclusiva de amar, de receber, não, que isso é óbvio que precisa ser. Mas é de ser conivente, de respaldar, de aceitar o comportamento. Cara, estão matando uma geração que deveria estar impactando a Terra e tem condições de fazer isso, porque através de canais como esse, porque através da internet, do celular, podem alcançar um número de pessoas que nunca se imaginou na face da Terra, que poderiam ser alcançadas. Há muito tempo atrás, um canal que eu tinha no YouTube, de conteúdo cristão, tinha uma audiência enorme na Holanda, na Inglaterra e em Portugal. Quando que eu imaginei uma coisa dessa? Ei, tá todo mundo aguardando você se manifestar. Mais do que te salvar, Deus quer fazer de você um vencedor. Salvação é graça, está estabelecida não por você, mas pelo preço pago, pelo altíssimo preço pago do fiador do negócio. Ok? Pelo sacrifício de Cristo. Eu não posso dar, por conta da graça, ocasião ao pecado. E ao invés de ser livre, me tornar um libertino. Eu não posso usar da liberdade, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou, para dar vazão à libertinagem. Salvação tem a ver com Ele. Tem tudo a ver com Ele. Mas ser um vencedor aqui na Terra tem a ver com você e o seu relacionamento com Ele.
e você tomar uma postura e guerrear dia após dia para que o caráter de Cristo de fato seja impresso em você. O que é que nós estamos fazendo? Sendo mais um nessa vala comum e medíocre que nós temos visto dia após dia. Pessoas estão engolindo um camelo e aceitando tudo. Como se nada tivesse por lá. Não tem problema, é assim mesmo, uma ova. Deus nos colocou nesta terra para resplandecermos a glória dele, para de fato nós nos tornarmos aquilo que ele nos fez para ser, que é a imagem e semelhança dele. Ele nos colocou aqui para governar, dominar e multiplicar, governar inclusive sobre os nossos sentimentos, dominar inclusive sobre os nossos impulsos, guerrear, resistir. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Vocês não têm resistido ainda da forma como deveriam resistir. Vocês não têm resistido da forma como deveriam resistir. Resista! Poder de resistência. O que está em jogo não é o quanto você ataca, não é o quanto você vai para cima, mas é o quanto você consegue resistir e permanecer. E se você resistir ao diabo, ele vai fugir de você. Ei! Está na hora de você se manifestar. E eu estou me propondo a levantar uma geração neste dia, a ser canal de Deus para uma geração forte, uma geração que vai resistir, que mais do que salva, será vencedora. E se você se sente impelido para esse chamado, se o que eu estou dizendo aqui faz algum sentido para você, se você reconhece que você é falho e pecador, como eu também sou, mas você está disposto, você entende que o chamado de Deus é esse, e você está disposto a resistir, a buscar em Deus esta força, a vencer tudo aquilo que este mundo tem propagado como normal e natural. Se você está disposto a caminhar na contramão do mundo, eu quero que você curta, que você compartilhe, que você faça parte deste exército. Porque nós vamos levantar uma nova geração para Deus nesta terra. Geração que não vai ser roubada. Não vai ser roubada pelo costume da terra que aí está. Então curta, comente, compartilhe, se conecte comigo. Para que nós possamos montar uma rede extraordinária que vai ser canal de salvação e de libertação para uma geração nesta terra. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Se fez sentido para você, curta, comente, compartilhe e vamos adiante. Vamos para cima. Deus tem mais para nós. Um grande abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.